professores e professoras alfabetizadores, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula. Bom, hoje eu vou dedicar essa aula ao ensino dos encontros vocálicos, onde tem o R, onde tem o L na frente. Quem assistiu os meus vídeos anteriores sabe que eu gosto muito de relacionar as letras a uma história, a um som, a uma onomatopeia, algo que torne aquele aprendizado significativo para a criança, que a faça, de alguma maneira, memorizar de uma forma mais fácil. A letra R, eu sempre digo que é, então, a letra do cachorro, né? O R, ele pode ser um cachorro mansinho, mais bravo, ou pode ser um cachorro mais mansinho, mas que rosna, ou um cachorro bem bravo, né? Então, que a gente vai ter, então, o R, ou vai ter o R, né? Então, eu vou utilizar, então, desse conhecimento para a gente ensinar os encontros vocálicos, né? Então, por exemplo, se eu escrevo para criança, olha, vamos tentar ler o que está escrito aqui, ó, o P com A, né? A, pá, pato. E o T com O dá o quê? O, to, né? Dá pato. Mas olha só, se eu fizer isso aqui, olha, se eu colocar entre o P e o A, eu colocar uma outra letra aqui, eu tenho que necessariamente respeitar o som dessa letra. Quando eu vou ler ou vou escrever, o som da letra R ele tem que aparecer. Então, como será que ficaria a leitura dessa palavra? Olha só, o P com A dá pá, mas eu tenho uma letra tremenda aí no meio. Como é que vai fazer? Ó? Pra, dá prato. Ou seja, é muito importante a gente perceber, fazer a leitura correta, escrever corretamente as letrinhas que estão no meio de uma sílaba, porque elas vão fazer toda a diferença. Eu não posso escrever prato, querer escrever prato e escrever assim, porque eu vou estar me referindo a pato. Então as crianças, a gente tem que dar esse tipo de explicação para a criança, para que ela entenda essas diferenças. Ou, por exemplo, também com a letra L. Eu vou fazer então com eles, vou escrever aqui, ó, faca. Então, olha, o F é a letrinha do gatinho assustado. Como é que faz o gatinho assustado? Faz então, faca. Aqui tá escrito faca, mas olha só. Olha, se eu fizer isso aqui, ó. Se entre o F e o F e o A dá Fá. Mas se entre o F e o A eu colocar um L, eu tenho que ler o som desse L. Eu não posso ler falta. Eu sempre digo para as crianças que a letra L é a letra que vai lá no céu da boca. Então, toda vez que eu faço eu tô falando do L, né? Então, quando eu faço lata, leão, eu tenho aí a letra L. E também, quando eu percebo que a letra que a minha linguinha foi lá no céu da boca, no meio de alguma palavra, quer dizer então que tem uma letra L lá. Então, como é que eu vou ler essa palavra aqui, ó? Flá. Mostrar para as crianças esse encadeamento de fonemas para que a gente chegue nesse som, que é o flá. Flauta. Então, isso é importante a gente fazer. Por exemplo, vamos dar mais uma dica, né? Ó, feia. Tem F e A. Mas quando eu coloco aqui, ó, coloco uma letra L aqui entre o E e o F e o E, eu não tenho mais F, eu tenho flé, tá? Então, esse tipo de reflexão sobre a escrita é importante ser realizado em sala de aula. Assim, como eu digo, até já disse em outros vídeos, não adianta a gente fazer uma atividade 1, 2 vezes achando que a criança vai aprender. Não, é o treino sistemático de atividades que vai fazer com que a criança internalize e aqueles conhecimentos se instalem. É importante, por exemplo, eu também dou sempre, nos meus cursos, dou sempre um exemplo dos atletas, por exemplo. Como que um atleta olímpico fica bom, né? Como que um nadador olímpico fica bom? É nadando de vez em quando? Não. É nadando todos os dias, o dia inteiro. Então, quando as crianças estão em sala de aula, a gente precisa repetir uma série de atividades.
É lógico, com palavras diferentes, de maneira diferente, mas que o objetivo se mantenha o mesmo. Para quê? Para que aqueles conhecimentos fiquem fáceis da criança manejar, então se apropriar de forma eficaz deles. Bom, uma atividade legal para ser realizada aqui é a atividade de comparação de escritas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma Joaninha. Tó, vamos fingir que isso é uma Joaninha, porque não está aparecendo uma Joaninha. Bom, eu vou mostrar para a criança vários tipos de escrita e vou querer que ela leia todas essas escritas para que ela entenda, então, o que vale, qual é o som de cada fonema dentro daquela escrita. Então, vamos supor aqui que eu tenho 3 tipos de escrita, né? Vamos fazer a leitura com as crianças. Joania. É Joania que eu escrevo? Joaninha, né? Olha o nha aqui da historinha do NH. Quem lembra da historinha do NH? Quem não viu o vídeo é a aula 5. Assistam a aula 5 que eu explico a historinha do NH. Bom, ou então eu tenho Joanina. É Joanina? Não, é Joaninha, né? Então as crianças vão ter que fazer essa análise, refletir o tempo inteiro sobre a fonologia para que elas possam então acertar a escrita correta. Por exemplo, que uma outra atividade, uma outra palavra, eu daria para eles um cravo, né? Falo, olha, essa é a flor cravo, essa flor se chama cravo. Como que eu escrevo cravo? É assim ou é assim? Vamos comparar as duas? O que tem de diferente uma para outra? Olha, esse aqui eu sei o A, da K. Cavo. E aqui? Cravo, né? Então, fazer sempre a mesma livro com livro. É importante que as crianças tenham essa comparação entre as palavras escritas para que elas vejam realmente a diferença de uma para a outra. O tempo inteiro, a gente trabalhando com atividades que fortaleçam a reflexão sobre a palavra escrita, a reflexão sobre a fonologia, a reflexão entre as relações que se estabelecem entre letras e sons, que são importantes para quê? Para que a criança se aproprie do sistema de escrita. Tá? E é importante que o tempo inteiro o professor diga a ela, né? Torne essa aprendizagem explícita. Não deixar a criança o tempo inteiro achando que qual das duas será que ela acha que é. Não, ela tem que sim pensar e saber que eu quero prato, que é essa, por quê? Porque eu tenho R aqui no meio que faz um som, tá? Ou seja, é essa análise consciente sobre os sons da fala que vai levar a criança a ler e escrever. Bom, eu espero que vocês utilizem e tenham bastante sucesso também em sala de aula com esse tipo de atividade. Espero vocês no nosso próximo vídeo aula.